Bom dia, o pessoal que está acompanhando pelo Facebook. Como está, Cláudia? Tudo bem, com bastante frio, né? Está até nevando no Bom, sul do país, né? até nevando no sul do país. Hoje tá diferente mesmo. Eu queria aproveitar até esse momento do tempo frio, né, Walter, para te perguntar sobre a água, né? Perguntar sobre a Que água. sobre a água. Muita gente acaba por vezes deixa de tomar água, né? Principalmente até no inverno. E também acaba às vezes substituindo a água por algum outro tipo de bebida. Eu queria saber como isso se reflete no corpo das pessoas. Sim, esse tema da água é muito importante, né? Primeiro porque a, a água é o nosso principal constituinte corporal. Então, a gente tem cerca de 70% de água no organismo. Então, a massa seca, vamos dizer, ela é bem menor do que a água, a quantidade de água. Isso parece que acompanha um pouco como é também no planeta, né? Entre a relação entre a, a Terra, né? A parte de terra e a parte de água, né? Então é como se a gente tivesse uma proporção, um mar interior. Da mesma forma que a vida se processa aqui, muito dependente do mar exterior, internamente depende desse mar interior. Estou te chamando também aqui, entrou no Instagram. É, isso, agora a gente está vendo. Então, é muito importante a água em vários aspectos. Primeiro é nessa história, porque ela é um elemento essencial, né? Então, a gente consegue ficar um período muito curto sem água e o corpo já entra num grande sofrimento. E depois, porque a água potável, entre a quantidade de água que tem no planeta, é muito pequena comparativamente. Então, dá uns 3% da água do planeta é água potável. Então, a água vai adquirindo cada vez mais uma importância, né? Tanto que a gente está vendo aqui no Brasil, que é um país que tem muita água potável, né? Que pode ser bebida, consumida. A gente está vendo uma guerra pelos nossos recursos a nível mundial e esse governo nosso está vendendo o país, está vendendo a água, inclusive, o que é um absurdo, porque é um bem da humanidade. É usufruto dos brasileiros, porque agora existe esse país chamado Brasil aqui, né? Mas é o tipo um usufruto que a gente tem que fazer um bom uso, né? Estamos poluindo as águas, secando as fontes, cortando as matas, né? Porque é um equilíbrio muito delicado para ter essa água potável, aonde a gente tem que ter principalmente o principal fator, as matas, né? Porque se a gente não tiver a mata, não junta a umidade e não forma as nascentes, então a gente não tem água potável. Então é importantíssimo essa ecologia externa, porque internamente tem uma ecologia da água e às vezes a gente não dá importância para a água. E o corpo tem vários mecanismos de reter a água no organismo, né? Então, já começa pela pele, que envolve a gente, protegendo e regulando a temperatura através da transpiração, da troca de calor, né? Então, o primeiro mecanismo de defesa nosso para não perder. Então, se acontece alguma coisa na minha pele, interfere diretamente com os líquidos corporais. Outra influência muito importante é a absorção e a perda de água. E daí a gente tem principalmente como
a gente ingere pela boca, né? Então a água é processada no tubo digestivo e qualquer doença que faça aumentar a perda de água através de uma diarreia, por exemplo, é muito importante. Então, uma criança, por exemplo, que tem uma porcentagem de água maior do que o adulto, né? Às vezes, uns 10 episódios de diarreia, assim, um dia de diarreia forte, já pode desidratar e pode até matar a criança. O adulto tem outros mecanismos que ajudam a reter, mas também ele entra já em sofrimento e debilidade, porque junto com essa água que a gente perde, estamos perdendo também eletrólitos, que são substâncias nutrientes que o corpo deu trabalhão para absorver, né? Então é diferente a água que entra pelo corpo e a água que é metabolizada no corpo e a água que é excretada pelo corpo. Não é a mesma água, ela passa por transformações internas, né? Então é interessante porque a gente bebe a água, por exemplo, eu estou com muita sede, eu bebo a água e tem aquela sensação, né, gostosa de matar a sede e de estar hidratado. Mas eu ainda não estou hidratado. A água entrou num processo de regulação quanto à quantidade, mas ela tem que ser metabolizada. Então, ela vai passar por aquele sistema do metabolismo, o sistema retículo endotelial, que vai levar essa água em uma transformação eletrônica de tal forma que ela possa ser absorvida pela célula. E na célula, quando a gente vai ter, então, a, 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 a queima da energia, nós temos uma liberação de uma água interna. Então, essa água interna, a água da respiração, é essa água que hidrata. Porque é ela que funciona para a gente fazer as trocas, para a gente fazer as reações metabólicas, não para o nosso metabolismo. Então, uma coisa é tomar água, outra coisa é se hidratar. Isso também é uma coisa importante de saber, né? E aqui, ó, tem aqui a Lin falando que leu no artigo que ao acordar deve-se tomar cerca de 640 ml para repor tudo que houve de perdas de diversas formas durante a noite. E se eu sugiro isso. Então, aí é uma coisa delicada. Existem orientações que são interessantes do ponto de vista da gente manter uma boa saúde, né? Então, eu acordo e estou com sede, natural que eu tome um pouco de água. Isso é excelente. E normalmente é uma recomendação muito boa a gente tomar uma água fresca de manhã, né? Agora, uma quantidade assim, que tem 640 ml é uma quantidade grande. Então, isso aí vai depender de como está o meu metabolismo. Se eu vou fazer o uso disso durante o dia, se é necessário. Por exemplo, de repente, num dia frio como hoje, a gente tem menos necessidade, porque o corpo está retendo a água e a gente tem menos, está perdendo menos com o calor, né? Então, a gente está, às vezes, precisando um pouco menos de ingesta de água. E num dia muito quente, pode ser que 640 seja pouco, que a gente precise de muito mais, que a gente perdeu muito mais durante a noite, transpirou, foi no banheiro, fazer xixi. Então a gente tem uma necessidade às vezes maior, às vezes menor. Mas como princípio, né, a gente tomar um pouco de água fresca pela manhã é um princípio muito bom e saudável. Até porque a água tem uma peculiaridade. Ela é uma substância que não tem cheiro, inodora, que não tem cor, incolor, né? E que não tem gosto, né? Então, por ela não ter essas características, né, o nosso organismo recebe a água de uma forma especial, como se ela fosse um neutro que demonstra a minha cor, o meu cheiro e o meu gosto. Então, ela desperta em mim as minhas qualidades mais
profundas enquanto ser orgânico, porque ela tem essa propriedade única. Todos os outros líquidos, né, têm algum sabor, algum cheiro, alguma cor, algum elemento ali que provoca uma atividade. E ela é importantíssima para a homeopatia, porque o veículo que a gente normalmente usa para trabalhar os medicamentos na farmacotécnica é uma mistura de água e álcool, de cereais, ou álcool etílico de destilado. Então, essa mistura hidroalcoólica, ela tem propriedades que ficam retidas nas moléculas da água e do hidroálcool, do álcool, né? Então, é uma memória da água, né? Isso já foi estabelecido por alguns estudiosos, alguns cientistas físicos, que perceberam que a água tem qualidades diferentes e que, na verdade, aí eu vou ter que usar um termo científico, é um cluster de moléculas. A água não é H2O. A água é um aglomerado de moléculas que se interrelacionam. E esse aglomerado de moléculas formam esses clusters que dão são passíveis de serem fotografados. Então, existe um trabalho muito bonito sobre a memória da água, quem gostar de pesquisar, pode procurar isso na internet, que eles analisam a água de diversas procedências e observam que quando a água é pura, ela tem um padrão muito bonito e parece muito com aqueles flocos de neve, que a neve também é uma água que está congelando, né? Então, ela tem um padrão, né, que é um padrão físico, que é passível de ser fotografado. Muito bonito quem vê essas fotos, né? E quando é uma água que vem de um rio poluído ou de um lugar desvitalizado, essa água não forma padrões e forma outros padrões deletérios, feios, que a gente olha e percebe que não é bom. É muito interessante. Então, a medicação homeopática, ela tem pesquisadores que afirmam que ela pode funcionar através dessa memória, dessa informação que fica presa na água. Então, isso quando eu ponho na minha boca e há aquele ensalivamento da substância medicamentosa, isso transmite uma mensagem para o corpo todo através da água corporal. Por isso que o medicamento homeopático age, parece uma mágica. Age, você dá 2 globulinhos ou uma gota e aquilo age de forma potentíssima por muitos dias. Por quê? O medicamento está indo para uma substância inicialmente que ocupa em torno de 70% do organismo. E trabalha nessa rede do metabolismo, que é onde trabalha a água, né, que está pelo corpo todo. Então, a água é essencial não só como nutriente, mas também como veículo aí, transmissor dessa informação, né? Provavelmente é um caminho da gente entender como funciona essa informação do medicamento homeopático específica de cada medicamento. Cada medicamento deixa uma marca própria e essa marca é transmitida através desse veículo hidroalcoólico para a nossa água interna. Por isso que a homeopatia é tão potente, né? Ontem mesmo uma pessoa me perguntou sobre o arsênico álbum na pandemia e eu falei, basta chupar 2 glóbulos do arsênico álbum CH30 uma vez por mês. Daí a pessoa colocou assim, nossa, que potente, né? E nossa, que potente mesmo, porque ele dá uma informação que se desdobra durante um mês no organismo por conta disso que a gente está conversando, né? Então, realmente, existem muitos estudos, né? E muita coisa que se fala sobre a água, assim, que a gente tem que tomar 2 litros por dia, que a gente, olha, isso tudo é muito importante a gente estar conectado com o nosso interior, com os nossos desejos. Se eu vou tendo saúde,
O meu corpo sabe quanto deve beber de água. Ele informa a gente através da sede. Ele informa através de sinais, como é que está a minha urina. Daí, de repente, eu não estou quase urinando. Quando eu vou urinar, minha urina parece laranja, de tão concentrada. Então, com certeza, estou bebendo pouca água. Às vezes, a pessoa está desconectada, está doente, ela percebe que falta água por causa que ela começa a sentir dor de cabeça. Se tiver gestante, por exemplo, ou na menstruação, a mulher percebe que não está tomando água. Daí, basta tomar água, melhora tudo. Então, o primeiro ponto do pronto-socorro, se você for no pronto-socorro, o pessoal vai te passar o soro. Porque normalmente, você dando água para o organismo, ele se autorregula. Só que o soro é uma água que vai demorar para agir. Porque é uma água que tem que ser metabolizada, como eu falei. O soro é jogado direto no sangue, e o sangue, para se proteger, porque ali é uma condição osmótica, né? Que a gente tem que lembrar da nossa química lá do colegial, né? A osmose é aquela coisa que depende da concentração dos sais, né? Então, expulsa a água para as cavidades do corpo. Então, aquela água vai para o abdômen, vai para as serosas, que a gente fala, que são as cavidades corporais. E ali, essa serosa, que é sistema retículo endotelial, ela vai reabsorver essa água, metabolizando essa água. Então, vai hidratando. Então, o que hidrata de verdade, que é o padrão ouro para hidratação, é tomar a água pela boca. Então, eu estou com sede, vou lá e tomo uma água fresca. Aí outros eu não quero, eu não gosto de água. Eu quero, tem gente que tem aversão à água até. Eu quero tomar outros líquidos. Outros líquidos vão dar mais trabalho para o organismo, porque ele vai ter que separar a água, né? Então tem gente que vicia, por exemplo, em refrigerante, e daí, em vez de tomar água, toma refrigerante. Tá dando um trabalho tremendo para o organismo. Tá sobrecarregando o rim, sobrecarregando o fígado, o sistema digestivo. Então, aguinha. E olha que interessante, eu falei que a água não tem cheiro, não tem gosto, não tem cor, desperta o nosso cheiro, o nosso gosto, nossa cor. Então, se a pessoa está com um problema com a ingestão de água, ela está com um problema consigo mesma. Porque não existe um prazer comparável a você estar com sede, tomar água e ficar satisfeito. É uma delícia. É você com você mesmo satisfeito. Quase que é uma mágica, né? A gente pode se satisfazer com a comida, por exemplo, mas não dá o mesmo efeito, porque a comida enche a gente, dá um trabalho para o sistema. E, às vezes uma coisinha que está ali, um pouco mais de sal, um pouco mais de tempero, já estraga, em vez de ajudar. Depende dos nossos condicionamentos. E a água não. A água, onde eu for no mundo, o que é mais protegido são as fontes de água. Só aqui no Brasil, que é muito triste, você vai numa cidadezinha do interior, normalmente você tinha aquela fonte na praça, todo mundo tomava aquela água fresca. Em Minas Gerais, então, que tem aquelas cidades antigas, né? Então sempre tinham aquelas fontes maravilhosas, né? Você vai no país europeu, tem as famosas fontes que a gente conhece no mundo inteiro, as fontes romanas, né? Na Itália, que até hoje jorram água pura e o pessoal vai lá beber, né? Porque a água é importantíssima, né? O senhor feudal tinha obrigação de dar água pura para as pessoas. Ele guardava as fontes. E hoje em dia, os nossos representantes, estamos muito mal representados. Vendem nossa água, estragam nossa água, dão para empresas como a Nestlé ou a Coca-Cola estragar a nossa água. Água puríssima que tem aqui em torno de São Paulo, maravilhosa, sendo usada para fazer refrigerante, cerveja, ou ser engarrafada e vendida cara.
Então, você vai hoje em dia nessas cidades históricas e a água, a fonte foi fechada. E o prefeito fala que ele fechou a fonte por um motivo de saúde, né? Por preguiça mesmo, por não saber a importância. Porque senão ele saberia que nós moramos num país tropical e que a gente anda pela rua e tem que tomar água. Quem já foi em Paris sabe que em Paris você vai andando pela rua e encontra a prefeitura da água de graça, bebedouros pela cidade inteira, água puríssima. Então é assim que a gente tem que tratar a população. A saúde começa pelo básico, que é higiene, né? E alimentação. E a água entra nos dois, porque a água ainda é essa substância que quando a gente passa ela no corpo, ela neutraliza, ela limpa, ela tira as bactérias, né? A gente está vendo agora na pandemia, o pessoal fica gastando dinheiro com álcool em gel, mas o que limpa de verdade é água e sabão. E se não tiver o sabão, usa só a água, você já vai ver que vai funcionar. Porque ela leva embora, ela limpa, ela muda eletronicamente a nossa qualidade. Aqui o Brasil era um país de saúde porque a tradição do índio é tomar 2 banhos por dia. Um banho logo cedo e um banho no final do dia. E agora tem gente que não toma banho, que não é um hábito nosso. Um hábito nosso é tomar pelo menos um banho por dia. Isso mantém a nossa saúde. E outra coisa é a água potável para a gente poder ter o esgoto, ter uma água na torneira, né? A gente sabe que quando chove limpa o ar e a água também vai lá limpar os bueiros e as calçadas. É importantíssimo como um fator de saúde, né? Então esse tema da água é um tema muito bonito porque ele tem diversas vertentes, né? E o menos importante é saber se a gente tem que tomar 2, 3 litros por dia, 1 litro, porque isso, se o organismo estiver saudável, ele se autorregula. Se eu não estiver saudável, procura um profissional médico, pergunta, ele vai saber te explicar. Ele vai falar, olha, use a água, tome mais água, né? Olha quem tem a criança pequena, olha como é que está o xixi da criança, para saber se a criança está tomando água. Ofereça água para a criança, né? Tenha ao teu alcance uma moringuinha de água, que a água fica muito deliciosa, né? Pode usar garrafinha também, né? Mas a garrafinha, a gente sabe que o plástico ele cede material para a água, né? E não dá uma água de qualidade. A melhor água, ela tem que ser no engarrafamento de vidro, né? Que preserva mais. Ou na moringa, que a moringa respira, deixa a água fresca e ela não deixa também desenvolver as bactérias. Ou aquele filtro de barro antigo, né? Que quando você ia limpar, ele tinha um limo. O limo é a mesma coisa que tem nas pedras do rio, onde tem as nascentes, água pura, né? Então a gente daí mantém a saúde de forma melhor, né? Quem usa a água direto da torneira corre o risco, porque a água vem tratada e hoje em dia com esse problema hídrico, às vezes a água tem excesso ou falta, não tem a qualidade como ela deveria ser mantida. Então eu aconselho a ter um filtro em casa ou arrumar uma água. Quem tem sítio, tem lugar que vai numa cidade do interior onde tem uma boa fonte, pode também arrumar uns vasilhames e trazer a água desse lugar, né? Então é muito importante a gente cuidar da nossa água, né? E consumir ela numa quantidade boa, né? E ter uma água para produzir o nosso alimento também, que depende da cocção com a água, né? Então é importante todos esses itens aonde entra a água.
Eu colocaria como saúde pública, como primeiro lugar, água encanada, segundo lugar, esgoto. Quase empatado. Porque uma coisa, se a gente tiver água boa, mas não tiver esgoto, eu posso estragar a água. Então, eu colocaria que esgoto e água encanada é o primeiro item. Então, enquanto houver um brasileiro que não tenha esgoto e água encanada, nós somos um país de terceiro mundo. E nós somos um país suscetível a essas epidemias e somos um país que estraga rio. Nós estragamos lá em Mariana, no acidente de Mariana, somente o Rio Doce, uma das principais bacias hidrográficas do Brasil e do mundo, produtora de água potável e de peixe, nós conseguimos destruir tudo. Gente, o Brasil está numa loucura. Nós estamos governados por loucos, verdadeiros retardados, que eles não sabem a importância de nada. Eles acham que nós vamos viver no meio do veneno, consumindo coisas envenenadas e vamos sobreviver, né? Então, hoje, que a gente tem que oferecer higiene para as pessoas, em grande parte não tem, por exemplo, nas favelas, tem favelas no Rio de Janeiro que ficaram sem água durante a pandemia. Então, é um absurdo. Enquanto a gente tiver isso acontecendo com o nosso povo, nenhum de nós tem segurança e nenhum de nós terá saúde. Porque a gente está vendo como a saúde depende de um coletivo. Então, a pandemia graçar aqui no nosso país, que não está tendo uma guerra, apesar da gente estar vivendo um período de muita violência, nós não estamos em guerra declarada, em destruição, porque a pandemia é de destruição. Então, o que nós estamos destruindo? A natureza, né? As árvores, que são as responsáveis pelo manter o equilíbrio hídrico e pela água potável, pelo surgimento das nascentes. Então, só tem um jeito para a gente: cuidar da natureza, replantar as árvores e as florestas, parar de destruir e cuidar da nossa água. Daí, quase que numa mágica, nós vamos ter saúde. Foi mais ou menos como a Europa conseguiu sair, né, no século XVIII, daquele impasse, que ela era cheia de epidemias, cheia de... Então, malária, é, dengue, cólera, tuberculose, né? Através dos sanitaristas. E o que os sanitaristas propunham? São conhecidos como sanitaristas porque eles propunham água encanada e esgoto e ensinava a lavar a mão. Então é mais ou menos assim, a gente tem que fazer o beabá para poder ter um país melhor, uma saúde melhor, né? Então não adianta eu vou lá no sítio, trago uma água limpa e cuido, tomo medicamento homeopático e tal, tal, tal. E daí eu saio na rua e o lixo na frente da minha casa, o esgoto correndo no córrego, a céu aberto, né? As pessoas se contaminando e ao meu lado sem saúde nenhuma. Então é ilusão achar que eu vou ser uma ilha inexpugnável no meio de um monte de gente doente, no meio da sujeira e da imundície, né? Então, o dia que houver um governante que se preocupe em cuidar da água e do esgoto, né, isso chama saúde, e cuidar para que a gente lave a mão e tome um banho por dia, isso chama educação. Por favor, vamos votar nesse. É um apelo desse cidadão e médico. Vamos votar em alguém que quer saúde e educação. Gente, é beabá. O restante tudo, certo? Se a gente andar numa estrada de terra, nós estamos melhor. Terra não é sujeira, né? Então, fica aqui a minha mensagem para hoje, né?
todo mundo se aquecendo aí com a entrada do frio, né? Vamos tomar cuidado para não abrir porta aí para ficar gripado, resfriado, porque o Covid ainda está muito forte por aí. Então a gente tem que tomar um cuidado um pouco redobrado. E cuidem da sua água, né? E façam um consumo um adequado da água e preservem a água. Cuidem como um bem precioso. Um abraço, Cláudia. Um abraço, Walter. Obrigada, viu? De nada. Agradeço aí quem acompanhou até agora, né? Quem está acompanhando aqui no Instagram, né? No Facebook. Muito obrigado. E até segunda, né? até segunda, até a semana.